As 6 imagens que vamos ver são relativas ao mesmo assunto e mostram as diferentes dimensões das fotografias produzidas por câmeras de diversos formatos. A maior delas, de 10 por 12 centímetros e meio, é 15 vezes maior do que a 35 milímetros. Como você pode imaginar, as chapas dessas dimensões produzem impressões mais nítidas com uma grande definição de detalhes. Ok, como eu estava falando, isso aqui é o que a gente chama de grande formato. O médio formato seria algo perto disso daqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar o vídeo e vou pausar no momento onde eu posso explicar melhor. As 6 imagens que vamos ver são relativas... Correto. Grande formato, médio formato, médio formato, médio formato, 35 milímetros e o extinto APS. Como eu disse, uma verdadeira mentira, né? Que nem no formato maior dele ele consegue ter melhor qualidade do que o 35 milímetros. Mas o porquê que o grande formato então era muito utilizado? Porque eu com uma imagem dessa, com um negativo desse, que depois eu vou ampliar, você imagina, um filme 35 milímetros produzia pra gente aquelas fotos 15 por 21, 10 por 15 que nós estávamos acostumados a ver no álbum, não é isso? Acima disso já começava a ficar uma foto meio ruim e tal, então você vai lá e fotografa em médio formato, que era por isso que tinha tanto sucesso nos casamentos o médio formato. Você conseguia fazer as fotos grandes dos álbuns com uma qualidade melhor do que quem fotografava com uma câmera reflex que utilizava o formato 35 milímetros. Essa câmera de fundo é uma Pentax 67. 67, o que é? É o formato máximo do médio formato, 67, 66, 64 tal, e assim vai. Na altura elas são próximas e na largura a câmera define qual é o formato que eu quero. O grande formato ele ainda não tem para o digital, não que eu tenha notícia, não criaram um back digital, ainda existem várias situações bizarras que colocam na internet, que você acha câmeras de 400 megapixels, existem situações de câmeras digitais com infinitos pixels aí que a gente pode ver, mas são coisas para o Hubble, que é o telescópio lá da NASA para fotografar o Brasil e tal, fotografar o planeta, coisas do gênero. Mas quando a gente se fala de mercado que a gente está acostumado, que a gente está querendo visualizar, que é o nosso, é isso aqui. Grande formato, que eu acho que ainda não tem nada relativo no digital, e o médio formato, que são aquelas duas anteriores que nós vimos, que a Hasselblad e a Mamiya já tem material de grande qualidade. Hoje, o que nós temos nas grandes, quando eu falei para vocês que a Reflex trabalha com full frame, hoje ela trabalha com o formato 35 milímetros. Até então ela tinha um formato que a gente chamava de 1:6. O que é isso? Ela apresentava para a gente um sensor que era menor do que o filme. O sensor era menor do que o filme. Então o que acontece? Você tem a lente. A lente ela apresenta um ângulo de visão aqui, né? No ângulo de visão da lente, ela está vendo tudo isso. Se eu tenho um sensor menor, eu vou pegar uma imagem menor. Só que mesmo sendo menor na digital, o sensor antigo, que é o fator de corte 1.6, 1.5, a qualidade dela ainda consegue chegar próxima disso daqui na época do filme. Variou muito tempo, perdeu muito tempo na questão de qualidade com profundidade de cor e isso, mas na questão ampliação, e hoje já está conseguindo chegar a essa questão da profundidade de cor do filme, você perdia muito. Por isso se acaba muita discussão. É lógico, a tecnologia com o tempo vai integrando a sociedade e as pessoas vão esquecendo, né? Como hoje eu querer discutir com vocês, olha, o LP é melhor do que o CD. Mas quem usa LP? Ninguém. O CD não tá bom, todo mundo gosta? E de fato é. O LP ele me dá uma variação tonal muito maior na questão de notas do que o CD. Mas a gente acostuma, né? Vamos dizer que a gente acostuma com o que é pior. Talvez sim, talvez não. Outra coisa que eu estava falando, depois eu vou falar melhor, era a questão dos DPIs, né? O sensor hoje ele trabalha com a questão de DPIs, no filme não tinha isso. Mas, por exemplo, se você tem uma câmera de 300 DPIs desse tamanho e uma câmera desse tamanho, que não existe, mas se tivesse com 72 DPIs, esse tamanho ainda seria muito melhor. Correto? Vamos para frente.
quando comparadas às câmeras 35mm que produzem quadros de 24 por 36mm, os aparelhos de médio formato possibilitam a realização de negativos muito maiores graças à utilização de filmes em rolos de 6 centímetros com comprimento de 120 ou 220mm. O formato a ser escolhido poderá ser um 4,5 por 6, um 6 por 6 ou até mesmo um 6 por 7 de acordo com a máquina fotográfica. Entendido aquilo que eu havia falado, hoje em dia você não tem mais o filme para colocar, não é que não tem, você ainda encontra nos grandes centros, por exemplo, a minha Pentax 67, eu posso pôr um filme nela e tirar a foto e tal, mas hoje você vem com o back digital, se eu não me engano todos já vêm no tamanho 6x7. Essas aqui são as câmeras panorâmicas, são câmeras que ainda são utilizadas por alguns, mas devido às possibilidades feitas hoje com o programa de edição de foto, como é o caso do Photoshop, você consegue unir fotos com qualidade muito semelhante a isso daqui. Agora, isso aqui era uma forma mais interessante. Você tinha o filme na câmera, você rodava e a câmera ia registrando no filme automaticamente. Você definia, ela fazia o giro em torno do que era necessário. Só para curiosidade, são as câmeras panorâmicas. Vamos ver um videozinho sobre ela. Por mais fascinante que seja a fotografia panorâmica, não se deve utilizá-la em todos os casos, pois nem todos os assuntos ficam bons em enquadramentos praticamente retangulares. A dimensão da panorâmica é bastante indicada no caso de amplas paisagens e, por exemplo, nas fotografias das pinturas que preenchem as paredes formando uma grande imagem dentro de igrejas ou prédios históricos. As câmeras com alto foco são altamente tecnológicas e incluem complexos circuitos eletrônicos. A sensibilidade e eficiência dos atuais sistemas variam de acordo com o modelo, desde as simples compactas com somente um ponto de leitura até as reflex profissionais com diversos sensores. Vamos ver quais são as vantagens oferecidas em comparação com as câmeras manuais. Ok, é quando eu falei dos vários pontos, né? Hoje a D3X apresenta 51 pontinhos desses distribuídos, né? Você imagina uma tela desse tamanho, você tem 51 pontos de focagem, o que possibilita um ajuste muito melhor. Quando eu ativo 51 pontos, ele vai buscar no primeiro plano. Num caso desse, ele buscaria aqui no pezinho do rapaz, tal, enfim. Tudo isso é uma questão de necessidade e de momento. Aí você fala, mas eu vou ficar mudando tudo isso. É como você dirigir. Você dirigindo, se você parar para pensar, você muda a marcha, pisa na embreagem, pisa no acelerador, tem que pisar no freio, liga a seta, faz tudo. E isso se torna automático. Por isso que eu digo, há uma diferença em apertar botão e ser fotógrafo. O fotógrafo, ele faz, sem saber que está fazendo, várias coisas ao mesmo tempo. Ele sabe qual a situação para ajustar o foco ideal, ele sabe qual o obturador ideal, qual o diafragma ideal, qual o enquadramento ideal, que objeto é o objeto ideal a ser fotografado, ele consegue visualizar qual a cor pode ser melhor. Aí você fala, mas o que tem a ver cor? Tem muito a ver. Se esse fotógrafo virasse para a sua esquerda, ele pegaria só a parte marrom, somente a árvore, o garoto de frente, sem perspectiva. Tudo isso tem que ser automático, e só é automático depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, depois de muita vivência no que se faz. O que nos interessa nesse momento são a questão do foco. Você pode ajustar para o autofoco, que é o foco eletrônico, e para o foco manual. Aí, sem utilidade alguma, a questão dos 51 pontos. Esses pontos também são utilizados nas máquinas atuais como pontos de medida de luz. Se o meu foco está determinado para esta área, é nesta área que a câmera vai utilizar o fotômetro e fazer a medida de luz ideal. Então aqui vai ficar ideal. Vamos supor que o sol estivesse aqui, ele estaria estourando, mas aqui estaria sendo o ponto ideal para mim. E aí nós fizemos isso, estudamos todos os tipos de máquinas, o sistema autofocus, que existe o manual e o automático, tem o controle de foco, que é o que você pode fazer nas câmeras com telêmetros, dá para você fazer isso, nas câmeras compactas não. Multifoco, essa questão de 51 pontos, tal, 45, 11, são várias as situações que nós encontramos hoje no mercado.
temos aqui algumas dicas de sites fotográficos muito interessantes. Como eu disse, a vivência, a observação ajuda aí muito na questão estética e criativa do fotógrafo. O conhecimento técnico será dado ao decorrer das aulas, mas o conhecimento para uma questão plástica que agrade tanto aos olhos de quem fotografa como de quem observa, só é possível com o conhecimento. Aqui nós temos 3 sites onde vocês poderão encontrar fotos belíssimas de fotógrafos famosos e como também fotógrafos de artes contemporâneas. Muito obrigado a todos pela paciência. Em breve estarei postando mais uma aula sobre fotografia.